E aí, pessoal do sétimo ano, tarde, vamos lá. Hoje nossa aula é Ecologia, começando então o livro 3, né? Então essa parte de Ecologia está entre as páginas 360 e 365, tá? Então para a gente entender o que é Ecologia, a gente precisa primeiro entender a vida no meio ambiente, tá? Então, os seres vivos eles estão dispersos, distribuídos no meio ambiente. Meio ambiente é em qualquer lugar da Terra, tá bom? E isso vai depender principalmente das características climáticas daquele local. Então, como temperatura, precipitação, que é a quantidade de chuva, tá? Incidência solar, entre outros fatores. Então, por exemplo, na região polar tem uma menor incidência solar, né? Apesar de sempre quando a gente vê imagens do Polo Sul, Polo Norte, o céu está sempre bem azul, lá a incidência solar é bem menor do que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Então, por isso que lá faz muito frio, porque lá chega menos calor do sol. Já numa floresta tropical é diferente. Nas regiões tropicais do mundo, né, do nosso planeta, a temperatura é maior, o que favorece terem mais quantidades de organismos. Por essa temperatura maior também, geralmente tem uma maior quantidade de chuvas, então quanto mais água, quanto mais quente, melhor para os organismos. Tá? E, por exemplo, um deserto é muito quente, porém ele é muito seco, né? Chove pouco, então é um ambiente desfavorável, vai ter poucas espécies lá presentes. Tá? Então, como eu disse, a abundância dos organismos vai depender das condições do ambiente. E a gente diz a abundância de flora e de fauna. A flora são os vegetais, né, as plantas, e a fauna são os animais. Então, locais que têm mais recursos naturais disponíveis, maior quantidade de chuvas, favorece uma maior abundância de fauna e flora. Então, o Brasil é um bom exemplo disso. Aqui, na maior parte do nosso território, tem bastante chuva e é bem quente. Então, faz com que o Brasil tenha uma das maiores biodiversidades do planeta, né? Tendo uma grande quantidade de flora e fauna. E então, o que é ecologia? Né? Em 1869, Ernest Haeckel definiu como o estudo científico das interações entre os organismos e seu ambiente. Mas só que a definição mais moderna hoje para a ecologia é o estudo das interações que determinam a distribuição e abundância dos organismos nos ambientes ao longo do tempo. Ou seja, as duas definições ali basicamente estão dizendo que a ecologia é o estudo da interação dos organismos, né? Vão ser as plantas, os animais, os fungos, todos os tipos de organismos, bactérias, com o ambiente que eles vivem. Então, os organismos são totalmente dependentes do ambiente que eles vivem. Então, as condições do ambiente que vão determinar ali como que vai ser, quais tipos de organismos vão existir ali. Então, essa relação é essencial e não existe, né, organismo sem o ambiente dele. Um depende do outro, tá bom? Então, o ambiente natural ele afeta os organismos. Então, se chove, se faz frio, se falta água, isso afeta os organismos, mas só que também os organismos alteram, os seres vivos alteram o ambiente que eles vivem. Um bom exemplo somos nós mesmos, que alteramos a natureza conforme a gente deseja, modificar ali para construir casas, ruas, etc. Mas também outros animais fazem esse tipo de coisa, tá? Então, para entender melhor o que é ecologia, é preciso entender o que é a biosfera. Então, biosfera significa esfera da vida. Então, em 1920, o geólogo russo Vladimir Bernardzik, né, ele já tinha um conceito anterior, mas ele ampliou esse conceito da biosfera, afirmando que todos os organismos, né, todos os seres vivos são inseparáveis e continuamente conectados ao ambiente que os cerca. Então, a biosfera depende totalmente da atmosfera, da crosta terrestre e da hidrosfera. Então, a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera.
Por quê? Precisa do oxigênio da atmosfera ou do gás carbônico, né? Na crosta terrestre vai estar, por exemplo, os minerais necessários, por exemplo, para as plantas, né? E as plantas vão transferir esses nutrientes, né? Esses minerais, por exemplo, para os animais, quando eles se alimentam delas. E a hidrosfera, que é a água, que é essencial para a vida. Sem vida, não existe vida sem água, tá? Então, aqui, por exemplo, a biosfera terrestre. Então, vocês podem ver aqui uma floresta, as montanhas e tudo isso está intimamente ligado, tá? E essa biosfera, ela tem níveis de organização, tá? Então, ela é dividida de uma escala menor para uma escala maior. A menor escala que existe é o indivíduo e a maior escala é o bioma. Então, eu vou falar detalhadamente cada uma delas para vocês entenderem direitinho. Então, o indivíduo é quando você considera, é a menor escala, é quando você considera um único organismo de uma espécie. Tá? Então, esse é o indivíduo. Então, aqui no exemplo do livro de vocês, ele deu essa ave aqui, o jaburu ou tuiuiu. Então, se você pega um animal, ele é um indivíduo daquela espécie. E então, um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie forma uma população. Então, aqui na imagem temos o que? A população de jaburus ali no Pantanal. Então, como a gente fala, por exemplo, população humana, porque a gente só está tratando de humanos. Então, quando está falando de população, a gente só está falando de uma determinada espécie. Então, essa população ela pode aumentar ou diminuir conforme a disponibilidade de recursos ali no ambiente. Então, se faltar comida, alguns desses indivíduos, desses animais, podem vir a morrer e essa população diminuir. Se tem muita comida, essa população pode aumentar. E o conjunto de populações, ou seja, diferentes espécies, diferentes populações de diferentes espécies convivendo junto formam uma biocenose ou comunidade. Então, a comunidade é o conjunto de populações. Então, aqui, de novo, o exemplo do livro de vocês, por exemplo, a gente tem aqui os tuiuius vivendo com as garças e os jacarés. Então, tem a população de garças ali, a população de jacarés e a população de tuiuiu, e todo mundo ali vivendo junto forma uma comunidade, tá bom? Então, essas comunidades vivem e formam os ecossistemas. E os ecossistemas, então, vai ser o conjunto das comunidades biológicas, né, com o ambiente, que são os fatores físicos, né, as características físicas e químicas de um determinado local. Então, por exemplo, a gente tem como exemplo aqui um de ecossistemas, por exemplo, o mangue. Lá no mangue vai ter caranguejo, né? Vai ter peixe. Então, são vários animais, garça e também os vegetais. Então, são comunidades de animais e de vegetais junto com um ambiente ali, que é um ambiente o quê? Que está no encontro geralmente de rios, do rio e do mar, né? E o conjunto dessas comunidades, desse ambiente característico, forma o mangue. E a restinga, por exemplo, tem diversos animais e a restinga é uma vegetação típica de regiões litorâneas. Então, ali também tem comunidades de animais e de plantas características ali de restinga. Já a floresta aqui, por exemplo, a gente tem dois ecossistemas aqui na floresta tropical e rio. Então, na floresta tropical você vai ter diversas árvores, né, formando uma comunidade vegetal, diversos animais ali, e o rio, que é um ambiente totalmente diferente da parte da floresta, que é um ecossistema diferente. E, por exemplo, o oceano também é um ecossistema. Então, o conjunto de ecossistemas forma o bioma. Então, então, por exemplo, aqui na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro, eu não sei se a maioria de vocês conhece, porém, fica localizado na zona oeste ali do Rio, lá em Barra de Guaratiba,
E essa foto é um bom exemplo para a gente entender o que é um bioma, né? O bioma, então, nesse caso aqui que a gente está tratando, é de Mata Atlântica. Só que Mata Atlântica não é só a floresta. A Mata Atlântica inclui a floresta, a vegetação de restinga e de mangue. Então, o que acontece? O conjunto desses diferentes ecossistemas é a Mata Atlântica. Então, você vai num lugar, você pode observar os três ao mesmo tempo, né? A floresta ali na encosta do morro, a restinga na região litorânea, né? Ali de praia, e o mangue, né? Que é onde ali tem o encontro do rio com o mar e vai fazer então aquele ambiente característico. Então, o conjunto desses três ecossistemas diferentes forma o bioma Mata Atlântica, tá bom? Então, pessoal, por isso é hoje. Então, semana que vem a gente continua falando sobre interações ecológicas. Então, até mais.